pessoal, chegamos ao dia 22 e a questão de hoje é uma questão de 2010 e o tema é grupos e equipes de trabalho, ok? Então a questão diz o seguinte: os grupos de trabalho passam por algumas etapas até conseguirem trabalhar conjuntamente como uma equipe. Assinale abaixo a alternativa correta, perceba que ele colocou em destaque correta, em relação às respectivas etapas. Letra A. O estágio de dissolução tem se tornado muito frequente, exigindo o rompimento das relações sociais e o retorno às atribuições permanentes. Letra B. O estágio de tormenta ocorre quando os membros compartilham informações pessoais, passam a se conhecer e a aceitar uns aos outros. Letra C. No estágio de normatização, o grupo amadurece e aprende a lidar com os problemas complexos. Letra D. No estágio de formação, os membros competem por status, disputam posições e o caminho que o grupo deve tomar. E letra E. No estágio de desempenho, o grupo começa a mover-se de forma cooperativa e um equilíbrio temporário é alcançado entre os membros concorrentes. Bom, a gente já percebeu que o tema é grupos e equipes de trabalho e ele está me perguntando sobre as etapas de formação do grupo. E aí eu vou passar para vocês agora as principais etapas trazidas pelos principais autores da área, ok? Então a gente tem aí na imagem que aparece para vocês, a gente tem a etapa de a primeira etapa, que é a etapa de formação. A gente tem uma segunda etapa de tormenta, de normalização, de desempenho e logo depois a de interrupção. Então vamos entender o que significa cada uma dessas etapas. Então a primeira etapa, que é a etapa de formação, também conhecida como etapa de inclusão ou encontro inicial, diz respeito a esse primeiro momento de formação do grupo, essa aproximação das pessoas, ok? O segundo estágio, que é o estágio de tormenta, mas também é conhecido como estágio de controle, conflito, confrontação do coordenador, diz respeito aos primeiros ajustes que acontecem, ao mapeamento das posições e dos papéis. É um estágio de conflitos dentro do grupo, né? Então, os papéis ainda estão sendo estabelecidos, ok? O terceiro momento, também conhecido como normatização, normalização, abertura, solidariedade grupal e até intercâmbio de feedback, diz respeito à etapa de estabilização, plenitude e confiança também. É caracterizado pelo desenvolvimento de relacionamentos mais próximos e o grupo começa a passar a ideia ou a demonstrar coesão, começa a ficar um pouco mais coeso. Pode ser identificado nesse estágio uma concordância explícita com as metas e objetivos da equipe. Então, nesse momento, né, existe uma concordância, um consenso em relação às metas e os objetivos que essa equipe tem, né? E existe nesse estágio ainda um forte sentimento de identidade grupal e de amizade. Ok? Logo depois a gente tem a outra etapa, que é a etapa do desempenho, né? Nessa etapa, a estrutura do grupo é totalmente funcional e é aceita pelos membros. A energia do grupo se transfere do esforço voltado para o conhecimento e compreensão, né, mútua, para o desempenho da tarefa que deve ser realizada. Então, o foco nesse momento é para o desempenho da tarefa, né? Nos grupos permanentes de trabalho, o desempenho é o último estágio de desenvolvimento. Então, se a gente está numa organização e a gente tem grupos de trabalho, esse estágio de desempenho para a realização da tarefa é o último estágio. Mas quando não é isso, ou seja, quando a gente tem grupos temporários, como comissões, equipes de força-tarefa ou similares, existe ainda um outro estágio, que é o estágio da interrupção, terminação ou ainda desintegração. Diz respeito à dissolução, fechamento desse grupo, separação desse grupo. Então, nessa etapa, o grupo se prepara para se dissolver. Tá? O alto desempenho que foi conquistado e que foi conseguido na etapa do desempenho já não é mais prioridade. E todas as atenções agora estão voltadas para a conclusão das atividades, ok? Em relação a isso, o comportamento dos líderes, dos membros variam bastante. Agora vamos voltar para a questão e identificar então a opção correta para marcá-la, ok? Então vamos lá.
Voltando. Os grupos de trabalho passam por algumas etapas até conseguirem trabalhar conjuntamente como equipe. Assinale abaixo a alternativa correta em relação às respectivas etapas. Então, eu tenho 5 opções e nessas opções eles trazem a afirmativa e eu tenho que identificar se estão corretas ou não. Então, vamos lá. Letra A. O estágio de dissolução, aí a gente acabou de ver, né? Esse estágio de desintegração, de interrupção, tem se tornado muito frequente, exigindo o rompimento das relações sociais e o retorno às atribuições permanentes. Então, se essa afirmativa diz respeito a um grupo temporário, está corretíssima, né? Nos grupos temporários, né? E a gente pode perceber que algumas atividades, algumas tarefas, elas são realizadas por alguns grupos que reúnem algumas características importantes para a realização dessa tarefa. Então, é muito frequente o uso desses grupos temporários, exigindo o rompimento das relações sociais. Quando há dissolução, há esse rompimento, porque há esse afastamento entre os membros, e o retorno, então, às atribuições permanentes, e cada membro volta, então, para o seu grupo de origem. Ok? Então, letra A, ok. Letra B. O estágio de tormenta ocorre quando os membros compartilham informações pessoais, passam a se conhecer e a aceitar uns aos outros. Bom, esse não é o estágio de tormenta, porque o estágio de tormenta traz toda aquela questão do conflito, inicia-se a identificação dos papéis. Aqui ele está falando de um estágio que é de normalização ou normatização, ok? Então, não é tormenta, é normalização ou normatização. Letra B errada. E letra C. No estágio de normatização, o grupo amadurece e aprende a lidar com problemas complexos. Bom, o estágio em que o grupo está amadurecido e aprende a lidar com problemas complexos e com tarefas complexas é o estágio de desempenho, não o estágio de normatização. Ok? Letra D. No estágio de formação, olha lá, o primeiro estágio, os membros competem por status, disputam posições e o caminho que o grupo deve tomar. Bom, nesse momento, com essas características, a gente está falando do estágio de conflito, de tormenta, né? Então, há o conflito em relação ao status, às posições, o caminho que o grupo deve tomar, os objetivos e metas. Então, não é o estágio de formação, e sim de tormenta. Letra D, errada. E a última, letra E, diz o seguinte: no estágio de desempenho, o grupo começa a mover-se de forma cooperativa e um equilíbrio temporário é alcançado entre os membros concorrentes. Bom, o estágio em que começa a ter a maior cooperação entre os membros e há um equilíbrio em relação aos membros concorrentes é o estágio de normalização ou normatização e não de desempenho. Okay? Então, letra E também está errado. Logo, a alternativa correta é a letra A. O estágio de dissolução tem se tornado muito frequente, exigindo o rompimento das relações sociais e o retorno às atribuições permanentes. Bom, pessoal, aquela historinha do final do vídeo, se você gostou, dê um joinha, dê uma curtida, não custa nada, é coisa rápida. Compartilhem com seus amigos psicólogos, seus colegas, grupos de WhatsApp, redes sociais, enfim, aonde você quiser. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Lembrando que esse canal não é sempre questão comentada, ou não é exclusivamente questão comentada, mas eu coloco outras coisas também que são do meu interesse. Ative as notificações, assim você fica sabendo assim que eu postar um vídeo. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!